Então, como a gente viu, falei semana passada, a gente, para montar esse quebra-cabeça, que não vai terminar nunca, porque é mesmo que a gente monte até onde é a proposta desse nosso encontro, vai ter sempre coisa para montar, né? Seguindo a vida. A gente vai ter que passar daqui, ó, vai ter que ver aqui a psicanálise no paradigma newtoniano, materialista, enfim, vai ver o ego em Freud, self em Kohut, enfim, vai seguir, e aí a gente vai migrar para a psicologia do eu, né? E aí a gente vai passar pela física, biologia, arte, filosofia, ciência da complexidade, ciência do sentido, que é a transdisciplinaridade. Quer dizer, esse olhar é que é muito importante, esse olhar que misturado com tudo, né? Quer dizer, integrado tudo, não é nem misturado, é integrado, né? Que no final você já não sabe um olhar, onde é que está um, onde é que está outro, porque é um novo olhar de ver as coisas, isso em qualquer área, né? Isso é muito bacana, eu acho essa visão muito interessante, e eu me identifiquei muito com ela. Bom, a primeira coisa que a gente vai voltar a fazer, quer dizer, a gente viu que o tempo e o espaço, né? O tempo na Idade Média até ele pertencia à igreja, então ele pertencia a Deus, esse era o paradigma de tempo, né? Então emprestar dinheiro a juros era pecado, porque o tempo pertencia a Deus, né? O espaço era fixo, o tempo fixo e de Deus, e possibilidade de velocidade infinita. Então esse era o paradigma do tempo e do espaço na Idade Média. Nós agora estamos no tempo e espaço do Renascimento. Depois isso vai mudar com Einstein. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Então, aqui nós estamos num tempo em que o tempo pertence ao homem, né? Até porque no começo o tempo passou a ser dinheiro, né? Espaço e tempo são independentes, e a velocidade também pode chegar a valores infinitos. Você pode acelerar, acelerar, acelerar e cada vez ter mais veloz na vida. Bom, uma coisa que eu acho que é importante, nesse momento, a gente ter em mente, da mesma forma que da vez passada eu expliquei um pouco da eletricidade para entender o contexto, eu acho que é importante entender essa noção de tempo e espaço, que é como a gente vive hoje, no dia a dia, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu botei de nome João, que vai encontrar Maria numa outra cidade, né? Cidade A, cidade B. Então, a distância entre essas cidades é 120 quilômetros. Tá? Então, se ele sai às 3 horas da tarde para encontrar com ela na cidade, né? E o relógio dele também vai passar, vai escoar exatamente da mesma maneira que o dela. 3 horas para ele é 3 horas para ela. Quando o relógio dele for 4 horas, vai ser 4 horas no relógio dela. Quer dizer, vai passar não é diferença de fuso horário, não, porque o escoamento do tempo, apesar da diferença de fuso horário, é exatamente o mesmo. 1 minuto é 1 minuto em qualquer lugar do mundo. 2 minutos é 2 minutos em qualquer lugar do mundo. 1 hora é 1 hora em qualquer lugar do mundo. A questão é que se é 3 horas lá e 5 horas aqui, isso não é questão de alteração do tempo, é fuso horário, é diferente. Mas os relógios, eles escoam as horas exatamente, o tempo exatamente da mesma maneira. Então, quando for, se o fuso horário aqui é 3 e lá é 5, quando passar 1 hora para mim aqui vai ser 4 e lá vai ser 6, porque é exatamente essa questão. Então, é importante a gente ver isso, entender isso, quer dizer, eles têm o mesmo passar do tempo, né, escoa da mesma maneira. Então, se ele sai às 3 horas daquela cidade, né, e se ele vai chegar lá às 5, a gente vai calcular a velocidade média. A velocidade média de uma distância entre um lugar e outro você vai dividir a distância, o intervalo dessa distância, no caso 120 quilômetros, e o tempo que foi marcado, né, o intervalo de tempo que foi marcado. Então, se ele chegou às 5, foram 2 horas. Ele teve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Se ele chega às 4, né, tem um barulho aí, eu vou pedir que... Espera aí, quem é que está falando? Tem um barulho aí. Passou. A ideia é botar mudo e quando falar, tira o mudo. Se chegar
às 4, né? Ele vai levar 1 hora. A velocidade média dele foi 120 km por hora. Ele correr devia ser uma pista muito veloz. E assim por diante, né? Ele vai sempre acelerando, mas uma coisa é precisa nessa concepção de tempo e espaço. O tempo é sempre o mesmo, o escoamento é sempre o mesmo, e a distância é sempre a mesma. E eles são independentes e inalterados. Quer dizer, o tempo não tem a ver com o espaço, não vai alterar, e essa estrada vai ter sempre 120 quilômetros, não vai ser alterado nada. Isso é justamente até Einstein, depois muda tudo. E é essa concepção de tempo e espaço que Freud trabalhava, quer dizer, ele e todo mundo da época dele, porque era o tempo como era conhecido e o espaço como era conhecido. Duas coisas diferenciadas, né, e inalteráveis. Né? E a gente pode ver que a velocidade podia chegar até valores infinitos, instantâneos, enfim. Só que depois a gente vai ver para a semana que vem ou para outra que isso muda, mas não na concepção de espaço-tempo dele. Né? À toa que ele diz que o inconsciente é atemporal, não tem tempo. Por quê? Porque ele não conseguia encaixar o tempo do inconsciente com esse tempo do jeito que está ali. Então, não tem tempo. Ele achou que não tinha tempo, que o tempo pertencia à consciência, era marcado pela consciência. Foi a forma como ele resolveu a questão. Ficou claro isso para todo mundo? Alguma pergunta? Não. Então, vou passar. Vou voltar para Freud agora. E sempre lembrando disso, ele está sempre no espaço-tempo fixo. Então, veja bem, são 3 propostas de modelo para o aparelho psíquico que o Freud tem. Tem mais uma que depois a gente vai ver. Essas são as primeiras. Em 1891 é sobre as afasias. Essa eu nunca nem estudei, porque a gente nem vê isso, mas a gente cita aí para poder saber que ele considerava um aparelho de linguagem. Ele estava tentando explicar a psique através da linguagem, certo? Então, até está aqui, quer ver? Só para ter uma ideia, não é o caso. A palavra é, portanto, uma representação complexa, composta de imagens mencionadas, ou dizendo de outro modo, a palavra corresponde a um intrincado processo de associação. Aí ele vai, quer dizer, só para ter uma ideia do que ele estava tentando construir, aí no caso, através da palavra e o som que se dava, a representação que se dava, um esquema psicológico da representação palavra. Né? Ele estava tentando. Aí ele abandonou essa ideia e foi para o projeto, que a gente viu semana passada um pouco do projeto, que eram os neurônios. E aí ele veio com uma terceira proposta, que é a interpretação dos sonhos, onde ele constrói, isso é muito importante, o aparelho psíquico, mas sem um referencial anatômico. Ele abandona essa tentativa de... Porque tudo aqui, ele tentava explicar tudo pelos neurônios, né? Tem um neurônio que faz isso, o neurônio faz aquilo... Aqui ele abandona, ele traduziu os esquemas neurológicos do projeto para o plano psíquico, quer dizer, ele abandona a ideia de neurônio, ele vai falar só do ponto de vista psíquico e esquece neurônio, porque ele não conseguia sair dessa história, né? Então, como é que fica isso para ele? Ele fala assim, agora tem umas coisas interessantes de tradução, sabe? Ô, Zuleide, tradução. Desculpe o atraso. Tudo bem, querida. Representamos o aparelho mental como um instrumento composto, aos componentes do qual daremos o nome de instâncias, ou, por maior clareza, sistemas. Isso é muito interessante. Esses sistemas podem, talvez, ficar numa relação espacial regular uns com os outros, da mesma maneira pela qual os diversos sistemas de lentes de um telescópio são dispostos um atrás do outro. Quer dizer, ele está colocando que as lentes de um telescópio, né, ele está fazendo uma analogia entre o aparelho que ele está construindo no plano psíquico e as lentes de um telescópio.
Como eu acredito que aqui ninguém saiba como funciona a lente de um telescópio, eu vou passar um videozinho sobre lente de telescópio. Está editado, naturalmente, mas é muito importante para entender a cabeça do Freud nessa hora, para a gente poder evoluir com a compreensão. Porque o que interessa para a gente aqui é tentar pensar, eu sei que eu já disse, eu sei que isso é praticamente impossível, mas a gente tentar aproximar, pensar como Freud pensava. Isso é muito mais importante que saber detalhes da teoria dele nesse caso, nesse momento pelo menos. Então, por 1610, mais ou menos, já tinham inventado um instrumento que conseguia ver coisas à distância. Então as pessoas olhavam outras pessoas, era um instrumento que poderia ser usado para guerra, muito bacana, só que ninguém teve a ideia de olhar para o céu com esse negócio. Até que um tal de Galileu Galilei, que tinha nascido na região onde hoje é a Itália, era um geek da época esse cara, gostava de novidades tecnológicas, de descobrir umas coisas novas, ele sacou que de repente dava para usar esse instrumento para umas coisas mais interessantes. Ele pegou essa geringonça, que hoje a gente chama de telescópio, e apontou para o céu. Só que aí aconteceu um problema. O telescópio, ele mostrava umas cores meio estranhas no que estava sendo observado. E essas cores fora de lugar atrapalhavam na hora de você ver os detalhes. Então meio que tinha um limite nesse equipamento. Até que um inglês chamado Isaac, no caso Isaac Newton, sacou o que estava acontecendo. Newton na época estava estudando a luz e ele sabia que a luz, quando passava pelo vidro, às vezes ela se decompunha em cores diferentes, as cores do arco-íris. Lembra do prisma? Foi o Newton. Vamos dissecar o bichinho de frente para trás. O primeiro órgão do telescópio newtoniano é um espelhinho pequenininho. Uma coisa legal que a gente já consegue ver desde agora é que o telescópio tem uns ajustes bem fininhos, que é para você conseguir colocar os espelhos e as lentes nas posições mais precisas, mais exatas possível. Então eu tirei... Essa belezinha aqui é o focalizador. Então a gente consegue virar esse parafuso, ele vai acionar uma cremalheira, são esses dentinhos aqui, e a gente consegue afastar ou aproximar essa peça que está aqui na ponta, que é a ocular, que é uma lente ou um conjunto de lentes. Então essa peça aqui tá oca, né? Não tem nada aqui dentro, é só pra gente poder mexer, e as lentes estão aqui. Vamos desmontar então, a última coisa do nosso telescópio é um espelho. Tá bem sujinho também, né? Quer dizer então que os órgãos vitais do telescópio, que tem importância mesmo, as peças ópticas, eram só 2 espelhos e um conjuntinho de lente ocular. Cadê a lente grandona que devia ter aqui? Pois é, esse era o segredo do Isaac. A luz entra pela frente do telescópio, reflete no fundo onde tem esse espelho, que está fazendo o lugar da lente. Esse espelho é um espelho côncavo, não é um espelho comum, então ele funciona como lente. E como a luz não tem que passar por um pedaço de vidro, aqui ela não vai se dividir em várias cores, a gente não tem mais aquele problema. Essa luz depois vai ser concentrada nesse espelho que a gente chama de espelho secundário, e ele tem um chanfro aqui, que é para a luz fazer um caminho de 90 graus e subir para ocular, que é onde a gente enxerga. Outra vantagem muito bacana sai de uma coisa que está muito longe, os raios de luz chegam praticamente paralelos. Aí eles vão ser refletidos lá no espelho côncavo e vão caminhando em direção ao espelho secundário. Antes desses raios se cruzarem, eles vão se cruzar no ponto focal, né, no ponto de foco, eles já são refletidos pelo espelho secundário. Aí sim, eles se encontram e depois passam pela lente ocular. Uma coisa legal de ver aqui é que o espelho secundário, ele fica no meio do caminho, no meio do telescópio, e mesmo assim a gente consegue ver a imagem sem problema. Por que isso é importante? Lembra que ele está no mundo que começou a luz. Então, ele tem a luz na cabeça dele. Né? E ele está mostrando que ele está comparando esse modelo psíquico que ele tá, com um jogo de luz. Claro que ele não está falando que é eletricidade nem nada, mas a imagem dele é um jogo de luz. E mais... Falando de modo estrito, não há necessidade da hipótese de que os sistemas psíquicos sejam realmente dispostos numa ordem espacial. Quer dizer, essa ordem espacial também que ele propõe é uma ordem espacial que não cabe na ordem espacial, naquele espaço fixo que a gente tinha, que a gente tem, que ele tinha. Né? Mas é o que ele tinha. E aí ele vai jogando com isso. Seria suficiente que fosse estabelecida uma ordem fixa pelo fato de um determinado processo psíquico, a excitação passar através dos sistemas numa sequência temporal determinada. Quer dizer, ele compara essa excitação a esse jogo de luz.
Por que específica está arriscada? Porque eu peguei, isso aí é o que está específico, é o que está no livro em português, e determinado é o que está no espanhol direto para o alemão, que eu tenho. E é muito interessante também que a gente seguir porque nessa linha, porque ele vai dizer assim, esse aparelho composto de sistemas psi, aí está dizendo lá, tem um sentido ou uma direção corta, porque no que vem direto do alemão para o espanhol, diz, possui uma direção, ou um particular temporal sequence, que em inglês também está assim. Quer dizer, muda muita coisa, né? Porque é como se não encaixasse naquele tempo e espaço que ele tinha, ele tem que fazer um arranjo aí na história. Toda a nossa atividade psíquica inicia-se a partir de estímulos internos ou externos e termina em inervações. Aí eu digo como um jogo de luz, que é isso que é interessante. Os processos psíquicos, em geral, avançam da extremidade perceptual para a extremidade motora. Para quem nunca viu esse modelo, é esse o modelo, tá vendo? Ele diz que sai de uma extremidade sensorial, perceptiva, vai passar pelo inconsciente, ó, avança daqui para cá e vai para uma motora. Esse é o modelo que ele constrói. Vê que é muito diferente, não tem neurônio, não tem nada. Ele vai fazendo um jogo em cima de um modelo abstrato que ele cria, onde ele não está procurando uma correspondência neuronal mais. Então, está num plano psíquico, né? Estímulos interno e externo, e diz que a corrente, a excitação, ele nem fala mais corrente, a excitação, né, avança de uma extremidade perceptual para a extremidade motor, e assim ele vai. Agora, aqui é que vem o mais bacana. Isso, contudo, não faz mais que atender a um requisito que há muito tempo estamos familiarizados, ou seja, que o aparelho psíquico deve ser construído como um aparelho reflexo. Os processos reflexos permanecem sendo o modelo de toda a função psíquica. Isso é o que está em português. Quando a gente pensa em reflexo, a gente pensa em reflexo, né? Mas não é isso. Quando você vai lá ler o alemão, que vem direto do alemão, está assim. Aí eu vou botar aqui, esse esquema não é mais que a realização das hipóteses de que o aparato psíquico tem que ser construído como um aparato refletor. Isso é muito diferente de reflexo. O processo de reflexão é também modelo de todas as funções psíquicas. Quer ver? Aí eu fui procurar aparato reflector no dicionário lá do Google para ver se no espanhol você teria alguma coisa de reflexo, de estímulo e reflexo. Não, apareceu só apareceu telescópio. Então, veja bem, o que ele está dizendo? Que esse jogo de luz que está dentro do telescópio, de uma lente para outra, que vai, que vem, tá? É o modelo que ele faz para a excitação transitar no modelo psíquico que ele está construindo. Está claro? Tá. Aí tem uma outra coisa, o inconsciente como um sistema, um lugar psíquico com conteúdos próprios. Isso é o Garcia Rosa que fala, é muito interessante. O mundo subterrâneo a que Freud se refere nada tem a ver com a profundidade da consciência, mas diz respeito a um outro lugar psíquico, distinto da consciência, regido por leis próprias e cujos conteúdos jamais emergem à consciência, como daria a entender a ideia de inconsciente como profundo. Não é que o inconsciente seja mais profundo, como tem o modelo da superfície e profundeza, não, é um outro lugar. Isso só, na minha cabeça, o inconsciente de Freud só se assenta se você ultrapassar as dimensões, sair de 3 dimensões. Mas ele não tinha isso na época, ele só tinha 3 dimensões de espaço em um tempo separado. Então, ele tinha que se arranjar com isso. Mas toda a ideia que ele apresenta na obra dele, quando você vai estudar, aprofundar, né, você não encontra um inconsciente como fundo e raso. É diferente. É muito diferente. E aí a gente vai entrar no sonho, que foi a interpretação dos sonhos, que na verdade foi o primeiro trabalho dele que ele publicou, que foi consagrado, famoso, enfim.
E ele diz que a interpretação, porque aí a grande sacação dele foi perceber, não foi Freud quem descobriu o inconsciente, todo mundo já conhecia, muita gente, o inconsciente era conhecido. O que ele fez foi verificar a importância do inconsciente na vida das pessoas, né? Então, na interpretação dos sonhos, ele diz que é a via que leva ao conhecimento das atividades inconscientemente da mente. Quer dizer, quando você olha para um sonho, você consegue acessar o inconsciente das pessoas, segundo ele. Hoje em dia, a gente já não trabalha mais tanto assim, né? Tem outras visões, enfim, a psicanálise que eu falo, né? Mas essa era a visão dele na época. Aí ele fala que um sonho tem um pensamento latente, inconsciente, que é a matéria-prima dos sonhos. E o sonho, como lembramos, é um conteúdo manifesto. Se eu sonho com uma bicicleta, a bicicleta é o conteúdo manifesto, é o primeiro registro e é um substituto distorcido dos pensamentos latentes, aqueles que estão lá profundo. O trabalho de interpretação é fazer o caminho inverso do sonho, ir do conteúdo manifesto até o pensamento latente. Então, quando a pessoa chega, eu sonhei que eu estava andando de bicicleta, ela está dando, o sonho construiu de dentro para fora, das profundezas da mente a chegar a uma bicicleta. O caminho da gente é o inverso, é ir da bicicleta para as profundezas da mente. Né? Então, os pensamentos oníricos latentes, conteúdo onírico manifesto. Nos são apresentados como duas versões do mesmo assunto, é como se fossem duas línguas diferentes, né? Mas são manifestações diferentes da mesma coisa. Uma coisa importante também é que ele diz a simultaneidade no tempo. A ligação entre os pensamentos oníricos combina todo o material a um fato único. Para quem já conhece minha teoria, eu me lembrei muito quando eu fazia isso, eu me lembrei muito a gente vai ver isso depois, vai voltar isso do futuro, daqui, que é o instante de agora, né? Você tem tudo no aqui e agora. Esse é Freud dizendo, aqui eles atuam como um pintor que, em um quadro da escola de Atenas ou Parnaso, representa um único grupo, todos os filósofos ou todos os poetas. É verdade que jamais, de fato, se reuniram num único salão ou um único cume de montanha, mas certamente formam um grupo no sentido conceitual. Quer dizer, está tudo ali. Não importa se foi antes, depois, se é de outro lugar, aquela coisa simultânea no sonho está tudo ali, simultaneamente. Quer dizer, olha a relação de tempo aquele tempo não dá conta disso. Então, outra coisa importante, isso aí lembra, eu usei, né, isso aí foi o nascimento da ciência do científico, foi essa fenomenologia dos sonhos. A gente vai ver nos próximos dois seminários, ou 3, enfim. Não existe ou e, né, se, contudo, ao reproduzir um sonho, seu narrador se sente inclinado a utilizar, porque eu não sei se eu estava num jardim ou na sala de estar, né? O que está presente não é uma alternativa, mas é um e, é sempre e. Aí eu não sei se eu queria beber água ou se eu queria beber café, você queria beber os dois, é sempre e, não tem alternativa no inconsciente. Superposição, né? Censura. A censura é responsável pela deformação dos pensamentos latentes. Por que o sonho vem todo confuso? Por causa da censura. É uma renegociação, como se a censura dissesse, você pode entrar, mas vamos fazer o seguinte, você se modifique e entra. É importante lembrarmos a afirmação de Freud, segundo o qual o trabalho do sonho não pensa, não é uma atividade criadora, ele não cria nada, mas ele apenas transforma o conteúdo latente, que são os pensamentos do sonho. O sonho só vai modificar para tapear, para poder sair, se manifestar. A gente não pode lembra, uma pulsão ela se distingue sua origem e sua finalidade. Sua origem é um estado de excitação do corpo, sua finalidade é a remoção dessa excitação. No caminho que vai desde a sua origem até a sua finalidade,
a pulsão torna-se atuante psiquicamente, quer dizer, aqui no meio, lembra o labirinto que foi construído. Imaginamos uma determinada quantidade de energia que faz pressão em determinada direção. É dessa pressão que deriva seu nome triplo. Quer dizer, e você tem aqui dentro, né, o sonho, ele vem aqui, vem lá das origens, para sair, como é que ele vai sair? Se ele está cheio de obstáculos, ele vai ter que negociar para poder se manifestar. E outra coisa, representantes do eu e do não eu. Tudo aqui dentro são representações. A gente só tem representações e a gente tem que lidar com isso. Então eu quero, por exemplo, se eu quero lá transar com mamãe, não pode. Então eu vou ter que negociar isso. Eu vou ter que negociar isso para poder manifestar lá no sonho. Aí eu apareço abraçando mamãe ou beijando, mas nada do ponto de vista erótico, sim do ponto de vista coisa. E assim vai tapeando. Eu estou aqui fazendo uma grosseria só para entender, porque não é tão simples assim. A gente tem que lembrar... Beatriz, eu sempre perguntei, por que o aparelho psíquico tem que fazer todo esse percurso? Por que ele não pode sair direto, sem defesas? Porque assim, a civilização não deixa. A gente tem a cultura, tem a civilização, tem as regras da sociedade, tem o mundo externo que proíbe. Você não pode abrir uma perna e fazer xixi no meio da rua, feito um cachorro. Você vai preso. É proibido. Não, claro, mas você... um dia, quando eu fico pensando lá atrás, né, por que lá atrás não existia nada disso? Lá atrás aonde? O ser humano surgiu e sim. aí Ele começou era... a se formar. Provavelmente era feito um animal. Ele deve ter evoluído com a medida que a cultura foi, a civilização foi aumentando, isso foi acontecendo. A mente, né? A mente foi estabelecendo parâmetros. Quando a mente se forma justamente através dessas interrupções, né? Essas censuras internas, porque senão não haveria pensamento, ia ser desejo e descarga, desejo e descarga. Ia ser um instinto, seria instinto animalesco. O pensamento se forma justamente por causa dessas intermediações. A psique é justamente a ideia de que o sonho vem provar que existe um campo psicológico. Senão, é justa pela repressão, justamente pela contenção, pela censura, por todo esse conjunto de estruturas que depois ele aprimora para fazer a segunda tópica, é que você tem a psique, senão não tinha. Ou seja, isso tudo é o que caracteriza a questão do inconsciente, né? Essa mudança é muito importante. Foi muito importante. E a psicanálise está aqui nesse miolo justamente, porque antes, como a gente viu, eles achavam que o inconsciente não era importante, passava direto. Só que ele vem, não, peraí, ele criou a psicossexualidade. Aqui no meio, é o trigger, pela pressão. E aí, por isso que brinca, né? Para o analista, às vezes o charuto é um charuto. Para o analista não vai ser nunca, porque ele está aqui nesse miolo, ele está no mundo psíquico. Ele não está... Esse é o campo da psicanálise. Claro que estou falando isso, né, hoje mudou muito, mas esse é o campo da psicanálise, aqui no miolo. Porque, veja bem, ele está num tempo aqui, lembra a bola de bilhar? Eu represento o átomo, a concepção de átomo que ele tinha. Aí ele vai para uma célula, e daqui é a origem de tudo. É a origem de tudo. Então, aí ele vai se transformar à medida que entra nessa psique aqui, porque vem de fora a impossibilidade de descarga. Aí aqui funda a psique, a psicossexualidade. Aqui você tem as representações do eu e do não eu. Quando a gente fala assim, porque minha mãe é uma representação de mãe que eu tenho dentro de mim. Não é a mãe de fora, é a representação de mãe que eu tenho dentro de mim. Essa representação de mãe que eu tenho dentro de mim, eu posso mudar. A mãe de fora, não. Mas a que eu tenho dentro de mim, eu posso interagir com ela de outra maneira. Mesma coisa. É o que você introjetou, né? É o que você introjeta, são representações de... Quando eu falo, porque eu e não eu, é tudo aqui dentro. É tudo aqui dentro da mente. É que nem aquela caixinha, né? Tudo está dentro da cabeça da gente.
Entre eu e o outro está dentro da minha cabeça. Agora mesmo, a gente está aqui, tudo que nós estamos falando está processando dentro da cabeça de cada um. Está tudo dentro da cabeça de cada um, e cada um está processando de acordo com o seu mundo interno. Isso foi uma grande sacação da história. Foi a grande mudança. A gente não pode esquecer disso, né? Que o sonho ele vai justamente tentar fazer esse caminho inverso para trazer de alguma maneira e dar acesso ao inconsciente. Os xistes também é outra. Então você quer dizer, Beatriz? Oi, Lindal. Então você. Oi, boa noite, gente, desculpa o atraso. Então você quer dizer que os sonhos estão aí dentro, isso é nosso, né? Então isso fica numa caixinha que é nossa, só nossa. É só nossa, é claro. É uma representação. Mas o que eu fico pensando é o seguinte: se tudo é nessa cabeça, se tudo é nessa caixinha nossa, então o de fora como é que ele funciona? Ele funciona só como estímulo? E de fora? Não tem de fora. É só dentro. É tudo dentro. Onde é que está acontecendo as coisas? Mas o que estimula? Sim, mas o que estimula? Não, estímulos externos, claro. Estímulos externos. Olha, eu me lembro de uma vez que me contaram assim, a primeira ideia, eu não tinha muita noção, aí falou assim que o cara começou a correr atrás do outro, correr atrás do outro, correr atrás do outro. O cara estava sonhando isso, né? Correndo atrás. E aí chegou uma hora que o cara não aguentou, ele parou, enfrentou. O que você quer de mim? Ele, não sei, o sonho é seu. Você constrói o sonho do jeito que você quer, que você pode, que você está querendo expressar o que está sentindo. É a nossa caixa Pandora, de Pandora. Não deixa de ser. Agora, os estímulos externos vão estimular o quê? Dentro da sua mente. Aí vai ativar... Como é que você percebe, né? Aí é que eu entro depois, a gente vai entrar depois, aí entra a minha teoria, que é por ressonância, tudo, mas isso aqui não tem isso não, aqui é estímulo, ele não tem essa visão ainda, ele está num caminho onde ele está restrito ao tempo dele, né? O que vem de fora também vai estimular a sua imaginação e principalmente os afetos. Como você toma aquilo que vem de fora. E não podemos pode gerar os sonhos. E não podemos esquecer de uma outra coisa importante, que ele, essa época, se acreditava que você podia observar, por exemplo, ele acreditava que um analista podia observar o intrapsíquico do outro sem interferir. Hoje a gente sabe que tudo interfere, né? Mas naquela época não era aquele protótipo do cientista, é poder pesquisar sem estar interferindo, enquanto que isso a gente sabe que hoje em dia não é assim, mas o tempo dele era assim. Então, ele acreditava que ele podia estar lá pesquisando a mente do outro, analisando a mente do outro, sem ele estar interferindo em nada. Ou ser interferido, né? Também, não, era isento totalmente. A tela em branco, né? Aí vem aquela história do analista ser a tela em branco, onde o outro vai projetar tudo que é dele para poder ser trabalhado. Essa tela em branco é de uma época, né? Porque ninguém é uma tela em branco. Bom, aí o mecanismo de formação dos sonhos, condensação. O sonho vai tentar tapear. Então, a gente sonha com o nariz de uma pessoa, de fulano, a boca de Beltrano, o cabelo de ciclano. Então, um sonho não é estruturado por cada pensamento onírico individual, ou um grupo de pensamentos. Um sonho é, antes de tudo, constituído por pela massa de pensamentos oníricos. Eu diria que é uma complexidade, usando uma linguagem moderna nossa, né, de pensamentos oníricos, que são submetidos a uma espécie de processos manipulativos no qual aqueles elementos que têm os suportes mais numerosos e fortes adquirem o direito de acesso ao conteúdo onírico numa forma análoga à eleição do escrutínio nicho. A construção de figuras coletivas e compostas é um dos principais métodos pelos quais a condensação atua nos sonhos. Vai ficar mais claro. Deslocamento. O sonho desloca um elemento importante do conteúdo latente para outro sem importância no conteúdo manifesto. Então, a gente chega, porque eu andei de bicicleta, a gente pensa que a bicicleta é o mais importante, às vezes o mais importante é a manchinha que está aqui embaixo. Então, ocorre uma transferência, um deslocamento de intensidade psíquica para poder tapear, porque ele tem que descarregar, ele tem que sair.
Então, eu vou fazer, é um grande tapeador, na verdade, o sonho, né? A formação, o processo que estão pegando, nada mais parcela essencial da elaboração do sonho, que isso é o deslocamento dentro do sonho. Então, você está pensando que é aquilo daqui a pouco. Eu, quando estava pesquisando essas coisas de sonho, eu vou mostrar depois, eu acordava de manhã e escrevia o sonho. Pá, 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 pá. Às vezes, durante a noite, escrevia o sonho. E fechava, e não pensava mais nele. Não pensava mais nele. Quando eu ia, sei lá, no dia seguinte, à noite, nunca era à noite, eu já ia e escrevia de novo o sonho. Cara, era outro sonho. Tinha uma estrutura que se mantinha, por exemplo, se tinha bicicleta. Mas a bicicleta que estava andando na rua já estava em outro lugar, é uma outra coisa, você já vai mudando tudo. É muito interessante. Se você não ficar pensando nele, você vai mudando de acordo com o dia. A representabilidade são as imagens, né? Na verdade, a gente transforma o sonho em pensamento, em uma imagem sensorial. A interpretação transforma a imagem sensorial em um discurso simbólico, né? É muito bacana, porque você cria um símbolo, a imagem é isso. E a elaboração secundária, são as 4 formações: condensação, deslocamento, a representabilidade e elaboração secundária. Quando acorda, é na hora que acorda, é que você dá uma coerência ao sonho. Né? Você arruma, feita ao acordar, a fim de tornar o sonho inteligível, porque você não tem. Aí ele usa essa metáfora interessante, que ele diz que o cinema traz do discurso simbólico para a imagem, e os sonhos do silêncio da imagem para a palavra. Eu vou usar, não, ele diz que o sonho é uma realização de desejo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu não vou entrar em detalhes, aqui não estou ensinando o capítulo 5, a interpretação dos sonhos, são 2 livros, na verdade, é só a ideia daquilo que interessa para chegar lá aonde a gente vai, né? Chegar. Mas isso é o principal, são os 4 mecanismos de formação, e daí é o mundo, né? A realização de desejo, Beatriz, tem a ver com a descarga, né? Tem a ver com a descarga. Tem a ver com a descarga. Que é o prazer, né? Processo primário e processo secundário. É chegar lá na descarga final. Exatamente. É liberar, cadê aquela... Aqui, ó. Porque aqui cria uma tensão. E ele tem que... A descarga gera o prazer. Mas aí tem a censura que não deixa. Aí começa o jogo. O modelo psíquico, esse é o modelo, a gente viu lá, né? É composto por um sistema psíquico, um sentido e direção, possui atividade psíquica a partir dos estímulos, que tanto pode ser interno quanto externo, aquilo que a tua pergunta vem de fora e vem de dentro. Extremidade sensória com um sistema que recebe as percepções, uma extremidade motora com acesso à atividade motora, que tem ou está errado. E os processos psíquicos avançam de uma extremidade para a perceptual para a motora. Tá? É um aparelho reflexo, mas, na verdade, a gente já está entendendo que é refletor, quer dizer, é diferente, né? A linguagem é outra, né? A imagem que vem quando você pensa em refletor é diferente. Quando você pensa no telescópio, naquele jogo de luz, que não sei o quê, você imagina a psique, todo um movimento de representações de tribo, pulsão. É um jogo de movimento diferente de uma coisa estímulo-reflexo, né? Os processos refletores, a gente permanecem no modelo de toda a função psíquica. Aí são 2 sistemas com funções diferentes. É interessante. O primeiro sistema, que recebe os estímulos, são o sistema perceptivo, ele não retém os elementos, ele não tem qualquer memória, ele passa tudo por ele. E tem o sistema mnemônico, que é a memória, que retém, e é a base que a gente tem associação e memória, que fica aqui no meio, no inconsciente. E aí, outra coisa bonita que ele propõe é que ele diz que, veja só, está aqui as setas, né?
o movimento é daqui para cá, é o pretinho, né? Mas no sonho você chega lá no perceptivo, por isso vai a imagem. Agora, quando você está na recordação, durante o dia acordado, você começa a acordar, você não chega no sistema perceptivo, você chega perto, porque senão você ia alucinar, você ia ver. Esse é o modelo que ele criou. É um movimento retrogressivo do estado de vigília, nunca vai além das imagens binômicas. Não consegue reproduzir as imagens perceptuais. No sonho você chega lá. Aqui não. Aí vem a história do desejo. O desejo é uma ideia, um pensamento. A matéria-prima dos sonhos, portanto, são pensamentos que em nada diferem dos pensamentos da vigília. Daí a necessidade de serem distorcidos para não serem identificáveis pela consciência. Aí Freud diz, os pensamentos, por exigência da censura, são deformados pela elaboração onírica, que pela condensação, deslocamento e figuração, torna os pensamentos oníricos irreconhecíveis para a consciência. O desejo se dá ao nível da representação. Tribe tem que ser satisfeita, o desejo não tem que ser satisfeito, realizado, perdão. Quer dizer, é interessante, essa tribe, que vamos dizer assim, amarelinho, né? Tem que sair, tem que ser satisfeita, mas o desejo, a representação que ela se agrega, que ela agarra e que vai fazer o desejo, não, essa não pode ser realizada. Eu não posso transar com mamãe, nem com papai. Tem uma negociação, né? Não posso. Mas tribe tem que sair, de alguma maneira. Então, eu não posso transar com mamãe e papai, mas posso arrumar um namorado e transar com ele. Pode, é uma coisa é uma negociação, um namorado parecido com o papai. Aí ele fala, não está aqui, ele fala que uma boa negociação é a sublimação, e uma má negociação seria o deslocamento, né? Não no caso do sonho, na vida, né? na mente. Aí eu dou um exemplo assim, a pessoa tem uma má negociação, ela vira uma obesa. Se ela tem uma boa negociação, ela pode virar uma empresária de lanchonete. Por exemplo. Artista plástica, né? Não, mas é porque eu digo a comida, né? Pensando na comida, ou ela pode se tornar uma obesa, ou pode se tornar dona de uma cadeia de lanchonete. Se ela tiver... Está baseado na mesma representatividade. É isso, baseado na mesma representação. Mas isso seria o tribe, essa saída? Sim, essa representação? Não, a representação é o que ele agarra, porque o tribe é sempre inconsciente. Ele agarra... Ele fica só ali no inconsciente. Mas não é o tribe que sai? Não. A pulsão é uma energia. É uma vibração, uma energia. É uma ficção, né? Que louco, quer dizer que o que sai não é verdade, o que entra também não é. Muito pirado. Não, na realidade, vivemos uma mentira. Somos uma verdadeira mentira. É verdade para o seu aparelho psíquico. Não, o aparelho psíquico funciona. Veja bem, ele antes estava tudo colado no neurológico. Ele descolou do neurológico. Aí ele cria todo um... Mas isso tudo está no projeto. Ele explica isso tudo lá pelos neurológicos, só pelos neurônios, só que não dava liga porque não correspondia. Então, ele libertou-se do neurônio e levou isso para o plano psíquico. E depois ele vai criar algo estrutural que é bem mais interessante, que aí mas isso é depois. O ego e de superego, né? O ego e de superego. Aí já entra mais sofisticação. Mais um desejo para reproduzir, um sonho tem que receber um reforço do inconsciente. Ele diz, minha suposição é que um desejo consciente só pode tornar-se um induzidor do sonho se obtiver sucesso em despertar um desejo inconsciente do mesmo teor e conseguir reforço dele. Um desejo que é representado no sonho deve ser um desejo infantil. Nós estamos falando de desejos infantis. Nós não estamos falando de querer comer um sorvete, é coisas infantis que está reprimido, recalcado. Não é nem reprimido, é recalcado, como diz aí o... Tem tudo a ver com prazer, né? E aqui eu mostro o seguinte, olha aqui, ele tinha um pensamento linear numa dimensão, a abstração do pensar dele
espacialmente na construção simbólica de um aparelho psíquico, ele amplia o modelo, né? O pensamento de uma dimensão para duas. Aqui, repara, são duas dimensões. É plana. Esse modelo dele é plano. Esse modelo é linha. É uma dimensão só, é reto. Esse não, esse já tem plano. Ô, Bia, você pode voltar àquela última prancha? Qual? Essa aí. Não, essa aí. Dá um exemplo para mim disso aí. Você é uma criança infantil, né? Você tem um desejo infantil, ele se funda muito no complexo de Édipo, é quando funda a psique, que você recalca tudo. Né? Então, por exemplo, você quer ter, segundo ele, você quer tá lá com seu pai e quer que sua mãe saia, ou vice-versa, tem medo da castração, tem medo disso tudo. Então, são desejos infantis que você não pode realizar. Então, mas que reforço é esse, quando ele diz que tem que ter um reforço? Não, alguma coisa do dia a dia vai fazer contato com essa desejo infantil e, de alguma maneira, vai despertar, mas o desejo infantil não vai vir à tona. Por exemplo, se eu olho uma pessoa na rua, é um exemplo grosseiro que eu estou dando, porque a coisa não é tão simples assim, né? Mas eu olho uma pessoa na rua que eu sinto um tesão por ela. E essa pessoa lembra meu pai. Então, eu posso estar remetendo a um desejo infantil, sem nem me dar conta. Por exemplo, entendeu? Entendi. É porque esses desejos infantis, eles se tornam inconscientes. Né? Eles não vêm nunca à tona, nunca, porque se vir à tona é uma loucura. Entendi. O reforço também é inconsciente. O reforço também é inconsciente. Mas eles estão lá. Então, eles têm que se manifestar de alguma maneira, e vai se manifestar através dos sonhos, mas camuflados. Camuflados. Tá bom, obrigada. Eu não sempre acho. Relacionado ao prazer, né, Bia? Isso. Veja bem, eu não trabalho com isso aqui. A gente vai mudar de paradigma. A psicologia do eu não trabalha com realização de desejo. Trabalha com vibrações, é diferente. Mas ele não tinha de onde tirar. Ele não tinha de onde tirar. Presta atenção, tinha uma coisa de histeria, que era tudo ligado à sexualidade feminina. Aí passa a ter a sexualidade masculina, a histeria masculina, aí se descobre a histeria ligada à neurologia, aí ela passa pela psiquiatria, como a gente viu, pela epilepsia, passa por milhões de coisas. Ele vai, aí cai na ciência médica, aí ele vai funda a psicanálise em cima disso, em cima de uma sexualidade feminina, né? Mas que aí ele diz, peraí, a coisa não é sexo, não é desejo, não é coisa, é psicossexualidade, porque isso, sai do instinto para a finalidade. Porque antes eu tenho a carga, a excitação, e ela vai ter que sair. Não é assim os animais? E é o tesão. Então, como é que você faz com isso? Aí ele criou aqui no meio a psicossexualidade, que é toda reprimida, que é toda censurada, que é toda... Aí as neuroses estão aqui dentro. Justamente fruto dessa... Aí ele funda a mente no complexo de Édipo, porque até então não tem a psique formada. Ele funda com o Édipo, que dá 4, 5 anos. Esse modelo é um modelo bem avançado para a época e é um modelo ainda utilizado até hoje. Eu abandonei esse modelo para ir para o mundo vibracional, porque esse modelo está no modelo materialista, onde a origem mais próxima que você tem é celular. O que você mais tem próximo de você é o tesão mesmo, é a sexualidade. E aí você vai ter que se dar conta disso através da psique. Aí é psicossexualidade, para descarregar. Mas se você vai além dessa coisa e entra no mundo inteiro, quântico, macro, micro, né? Aí você muda esse olhar todo. Mas muita coisa daqui você vai reconhecer.
As representações, se pensar a simultaneidade, só que aí é outro conceito. Não dá, é aquela história do primeiro vídeo, né? Não dá para pegar daqui e levar para lá. Mas a gente reconhece, é que nem a história, a Terra era o centro do universo. Hoje ela não é mais, mas a Terra é a mesma. Representação é representação, só que a gente vai fazer uma outra leitura para essa representação. Que a gente pode falar que você usa hoje, que são os recortes, né? Exatamente, eu uso os recortes. Esses 4 mecanismos de formação dos sonhos, a gente vai ver daqui a uns 2, 3, provavelmente, nada mais são, para mim, que efeitos da relatividade do tempo, que o inconsciente tem tempo, mas no tempo do Freud ele não podia reconhecer que havia tempo, que seria... Como é que vai ter tempo? Que para ter tempo, que espaço é esse que está se falando aqui? Não tinha, ele não tinha isso, não tinha aonde botar isso. Ele já fez muito, ele botou a mão na mente, isso não se discute. Só que a gente tem que evoluir com a teoria, eu penso assim, né? Hoje eu não corri. Mas é muito, mas é para a muito gente complicado. É para debater, senão fica sem graça. Para mim fica muito assim complexo. Eu não sei, mas eu acho assim muito doido tudo essa cabeça desse cara naquela época devia ser uma sumidade mesmo. Ele era Porque um gênio. ele era muito vanguarda, né? Porque ele cria umas coisas assim bem doida, né, para o tempo dele e chega muito próximo das coisas nossas agora. Mas de qualquer maneira, eu fico pensando, está numa caixinha, né? Ele ainda limita muito. É como se... Porque hoje eu acho até que, talvez pela experiência com a ciência do sentir, eu vejo as coisas como um crescer constante. Não dá para dizer que isto é isto ou isto é aquilo. E ele aí dizia, né? Mas ele está em 1900, 1900. Exatamente, pelo tempo dele não tinha outra história. Ele estava 123 anos atrás, pelo amor de Deus. Pois é, ele verdade. estava iniciando o estudo, pesquisando, escrevendo muito, fazendo muitas Mas experiências. o que me questiona e bastante... a psicanálise não é fácil mesmo, não. Mas o que me... 5 anos para poder entender alguma coisa, né? E presta atenção uma coisa, Lindalva, essa psicanálise é a freudiana básica, a psicanálise evoluiu muito, tem vários autores, o próprio Corrut é outra visão. Isso aí é porque é o início, elas são as origens da história. Você não tem a psicanálise das relações objetais, que você está o tempo todo na relação, você tem outras visões. Essa é a origem. A origem, o princípio de tudo. O princípio de tudo. Mas se a gente não souber o princípio, não dá nem para evoluir com o resto. Aí é verdade, é verdade. Não dá para negar que foi um start, né? Que foi porque antes era tudo, a mulherada era possuída, vinha tudo de fora, não existia esse mundo interno, né, Beatriz? Não. Acho que começou a olhar, olha, tem mais do que isso que a gente está vendo, né? Então ele começou a criar e vislumbrar esse mundo interno, e isso não dá para... Por isso que a gente fala, mais que a gente cresça e tal, você fala, puta, isso Freud falou lá em 1900, do jeito dele e tal, começando, mas falou, foi o início, né? Não dá se você pensar uma coisa, eu estava pensando isso, eu penso sempre, o Freud, ele tinha ele e tinha o behaviorismo, que começou a comportamental. A comportamental seguiu, mas praticamente todas as outras correntes que vieram foi por dissidência do Freud, quer dizer, olha o caminho que ele ampliou. Porque até os que discordavam dele começaram a pensar a psique a partir das ideias dele. Até mesmo eu agora com a minha teoria, com as minhas pesquisas, tudo é a partir dele também. Ele deu os instrumentos básicos. E a comportamental hoje de terceira e quarta onda, hein, Beatriz? Eu não conheço. Caramba! Eu não conheço. Mas assim, estão validando
tudo, sabe? Não tem mais essa de só comportamento, só estímulo-resposta, assim. Não tem mais, sabe? isso já mudou tudo Não, também, né? terceira, quarta onda tem muito de Freud ali na parada. Também, né? A ideia justamente, eu acho que vamos chegar numa... Vai mudar o paradigma. Quer dizer, quando eu entro com vibracional, você vai ver, tem espaço para... Desde que você, naturalmente, se afine com aquela, pela relação com as pessoas é que vai determinar. Né? O modelo em si é um instrumento que a gente precisa do simbólico, mas são vários modelos, não é um só. É o que você se afina, é o que você... Né? Então, eu nunca gostei muito dessas coisas, dessas igrejinhas dentro da psicologia. Né? É uma coisa que me incomodava muito, porque... Não. E dentro da psicanálise também, quem é kleiniano não gosta de quem é corrutiano, quem não gosta de quem é bioniano, quem não gosta... Pelo amor de Deus, gente, tudo é válido. Né? O importante é um trabalho... O pensamento do homem é complexo. Exatamente, o pensamento é complexo. Estou com um gato aqui. O problema aí é a vaidade, Beatriz, é a vaidade. É que um tem que ser melhor do que o outro. Olha aqui, você mostrou seu cachorro, vou mostrar uma das minhas gatinhas. Está pedindo colo. É a vaidade, mas eu acho que, na verdade, tem a vaidade tem a ignorância que as pessoas querem não sabem lidar com a ignorância, não sabem lidar com a impotência, e aí fica querendo se encher de verdade, achando que sabe, e não me venha dizer que eu não sei, porque eu não vou saber, não vou aguentar tolerar isso. Eu acho que tem muito disso também. Poder, também tem um poder. É o ego, né? É o ego, na verdade é o ego. Tem também, Bia, com certeza, o acreditar naquilo que ele vê e ele acha que é aquilo. Vamos supor, um lacaniano, aí você falou o Kohut, ele acredita no que ele está fazendo. O Lacan Mas, também. querida, uma coisa é você dizer assim, para mim, aquilo é o melhor. Exatamente. Outra coisa é dizer, este é o melhor e o seu não presta. Eu me identifico melhor com esse tipo de atendimento, você se identifica melhor com o seu tipo de atendimento. Eu já contei isso, né? Que eu tive gente que, quando eu comecei a publicar, enfim, ainda nem era livro, enfim, gente de muito nome chegar para mim e dizer assim, não li o que você escreveu, mas você está no caminho errado. Jesus! É o cúmulo da arrogância, né, Bia? Porque a ignorância. Não, e a arrogância mesmo. Sabe? Porque e aí começou a me explicar o caminho, começou a explicar o caminho que eu tinha que seguir. Ela parte do princípio que ela é que tem a verdade. Né? E o outro não. É que nem religião. O problema é que o suposto saber é dentro do consultório, não fora. O suposto saber é dentro do consultório, não fora do consultório, né? Verdade. As pessoas, por vaidade, por tudo, acreditam ser superiores fora do consultório. Ainda bem que isso vem mudando. O suposto saber, né? Não muda nada. Ainda bem que isso vem mudando. Muito, não. Não mudou muito, não. Isso é do ser humano. Eu vejo essa coisa da diversidade que se fala muito hoje em dia, eu acho que de alguma forma ou de outra veja bem, tem imposto muita gente eu diria você naquilo que eu gosto, né? Se eu gosto, ok. Se eu não gosto, ok também. Eu acho que nem todo mundo é assim. Não. A maioria não é assim. Não é. Se você não gosta do que eu gosto, você está errado. Inclusive, eu acho que tem se acentuado muito isso. Mas dentro do meio psi, eu acho que isso é em qualquer meio, viu? Não é só... Meio acadêmico, principalmente. Meio acadêmico é muito assim. Instituições são muito assim. Né? O problema, eu acho assim, engraçado, né? Porque para ser ciência,
A base da ciência, me corrija, Lobo, você como, né, se eu estiver errado, é o questionamento, é você poder questionar. E transformar as teorias científicas... Poder curiosar. Exato. Curiosar. Curiosar. E transformaram as ciências em religiões, quer dizer, é como se a ciência que surge, né, no Renascimento, combatendo a questão da igreja, né, porque separa, ela se tornou dogmática. A verdade é aquele método e acabou, se você não está ali... E aí, quem não está no campo da ciência, que é determinada como ciência, quem não segue aquilo, não vale nada. E aí fica excluído do campo da ciência um monte de coisa que acontece, porque não é científico. Gente, mas... E sabe o que eu tenho muito medo? É que vire uma posição só. Seja uma única posição. Essa diversidade é que faz tudo, né? Quando você não tem mais diversidade. Porque a busca maior hoje em dia é que se tudo vire uma só. Essas pessoas muito rígidas querem que tudo fique num só. Não, mas aí as pessoas vão empobrecer intelectualmente e vão desaparecer. Isso aí é o princípio da democracia. Sabe? É aceitar as divergências. Está eternamente divergindo e tendo que estudar mais, tendo que falar mais. Aí, nesse sentido, o Popper é bem interessante. Ele fala, diferente de Kuhn, que é mudança de paradigma, mas ele fala que você refutar, né? Para ser científico, você tem que ter a possibilidade de ser refutado. Eu entrei no campo da ciência, vocês vão ver, quando eu consegui criar o inconsciente relativístico, porque ele pode ser... Eu vou mostrar isso talvez semana que vem eu vou mostrar a relatividade, depois eu vou mostrar o inconsciente relativístico, porque, na verdade, aquilo pode ser refutado. Isso me botou com o pé dentro do campo da ciência. Claro que tem muita coisa ainda a ser construída, mas dentro do pé, eu estou com o pé na ciência. Se considera, se é aceito ou não é aceito, não importa, mas a ideia é científica, porque ela é refutável. Se não tem como refutar e não tem como comprovar, é uma outra conversa, mas é refutável. Diferente de coisas que você afirma pelo afirmar, tipo, não é isso e acabou, e você não tem... Outro dia uma virou e falou assim para mim, porque a gente agora, esse negócio de pegar física e mistura tudo. Física tem um campo muito específico, não é assim. O pessoal mistura tudo, aí virou, porque você pode estar aqui e pode estar na outra dimensão, você não ser psicóloga, ser médico, ou ser cabeleireiro, ou ser... Eu digo, isso não existe. Mas quem está falando isso é não sei de quem, não sei de onde. Eu digo, olha, todo mundo pode falar o que quiser, mas você não pode sair dizendo as coisas assim. Não é porque o cara é não sei de onde, ele não tem um jeito. O do universo paralelo. O universo paralelo existe, mas não quer dizer que eu tenho uma vida aqui e a Beatriz tem outra vida colar. Que a gente pode não ter Beatriz em todos os lugares, né? Não, eu acho que até a gente está inserido, assim como a gente está inserido em 3 dimensões, se o universo tem 11 dimensões, está inserido nas 11, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Isso tem lógica, isso tem coerência. Agora, dizer que eu fiz uma escolha aqui, fiz outra lá, então eu tenho uma vida eu tenho vidas paralelas, de acordo com a dimensão, pelo amor de Deus, isso para mim não tem nem... Então me prove, me crie uma teoria que me dê fundamento para isso, não é sair dizendo, eu levo 30 anos para poder chegar na complexidade, para o outro chegar em 5 minutos, é assim, pelo amor de Deus. Não é assim. Às vezes eu fiquei anos para construir, para tentar, sem saber que caminho tomar, para o outro chegar e dizer, não, olha, me fez lembrar, eu assisti um desses YouTube da vida, 2 físicos falando assim, é a mesma coisa que você disser, eles questionando esse tipo de afirmação, ele disser, é a mesma coisa que você dizer que a sua vida dá voltas porque a Terra dá volta em torno do Sol, não tem nada uma coisa com a outra, mas... A gente tem que ter coerência na construção, tem que ter, isso o Freud teve. Ele teve coerência na construção. Tem lá, às vezes ele forçava a barra, porque ele não tinha saída, ele forçava, ele ia adiante.
Mas não importa, ele teve coerência na construção dele. E isso aqui, apesar que para muita gente ele não fez ciência. Porque ele tem tanta coerência também, porque ele traçou uma linha e foi naquela linha. Quando ele desviava um pouquinho, ele falava, não é por aqui. Tipo, quando ele começou a fazer negócio de transmissão de pensamento lá, que ele começou a acreditar nisso. Ele, não. Isso pode até existir, mas não é o meu caminho. Mas não é o caminho dele, exatamente. Não é o caminho dele. E isso é que a pessoa tem que saber seus limites também. Aqui meu louro, esse é meu louro. Aí eles ficam pedindo colo. Ai, tudo dividido. A humanidade também, que está toda dividida. Pois é. A humanidade também está toda dividida. Mas justamente a ideia agora, a gente está entrando nessa visão da complexidade que, para mim, aos meus olhos, a ciência está caminhando para a complexidade, né? Com a ciência da complexidade, são os fractais, teoria do caos, tem sistemas, né? Complexos, enfim. E a filosofia também, com Edgar Morin, né? Que está trazendo essa visão complexa. Com isso, e quando eu achei esse caminho, eu digo, a ciência do sentir entrou feito uma luva, né? Juntou. E aí que deu essa nova etapa, né? Esse upgrade que eu consegui fazer com a teoria, porque ela estava parada, ela não estava avançando. Né? E ela ia ficar lá atrás, eu não ia inventar. Mas aí eu consegui o upgrade. E mesmo assim, você vê como é que são as coisas, né? No meu penúltimo livro, eu digo que eu praticamente me afastei da psicanálise, do próprio Corrute, não sei o quê, porque eu estava em outro paradigma. Mas depois que eu publiquei, eu fiquei vendo o Corrute e falei, gente, está tudo aqui. Aí eu vim e refiz, entendeu? Uma ampliação, porque a gente vai vendo, a gente às vezes leva tempo para enxergar também determinadas coisas. Vai mudando. É interessante, né? Vai lá para frente para depois olhar o que está atrás e falar, putz, estava ali, eu não tinha visto ainda. Desse jeito, é interessante, né? E é assim mesmo que funciona, né? É assim muito legal isso, né? Muito bom. Não, e eu custei a assumir a psicofísica, porque quando eu comecei lá atrás, uma ex-analista minha e uma professora da faculdade de física, eu dizia, não, eu não sou física, eu só estou fazendo física. Você é física, sim. Eu dizia, não, você é psicofísica. Eu digo, não. Eu acho que eu tenho muito respeito pela física, né? Aí eu disse, eu só vim aqui buscar conhecimento. E aí elas, no meu primeiro livro, em 98, elas escreveram Embrião de Psicofísica, as duas. Agora, depois de 98, agora, em 23, é que eu fui assumir a psicofísica contemporânea. Porque eu digo, realmente elas tinham razão, só que tinha que ter mais elementos. Mas elas enxergaram uma coisa que eu mesma não enxergava. Mas eu tenho a impressão, Bia, que as pessoas acham a física uma coisa assim, muito importante, sabe? Porque eu digo, cada vez que eu mando seu currículo, para uma apresentação, uma coisa, né? E mando seu currículo. O currículo da Bia tem um monte de coisa, né? E, inclusive, que é formada em física. Mas tem um monte de coisa. Aí a pessoa chega e coloca, é psicóloga e física, sabe? E, quer dizer, para elas isso é o mais importante. É psicóloga, mas é física. Então, eu acho que essa coisa de física tem uma importância, talvez assim, uma curiosidade, né, muito grande nas pessoas, né? Estudar mais que o além, né? Psicologia já estuda a psicanálise, né? Estuda o além da consciência, né? E a física
Eu acho que estudam a lei do universo, né? Alguma coisa ela assim. estuda os fenômenos da natureza, né? Da física, justamente ela estuda os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos da natureza. A questão é que, eu diria assim, antigamente era Freud explica, depois veio a física quântica explica, agora é a neurociência que explica. Né? Então, e ninguém explica nada. Na verdade, a física tem o campo dela, o Freud tem o campo dele, e não é para explicar, né? Eu acho que é para perguntar, é para questionar, é para seguir. Então, eu acho que eu sempre tive muito medo também de usar disso, porque as pessoas ficam, física quântica, e eu vejo tanta bobagem em nome da física, sabe? E eu mesma já fui acusada de estar fazendo, eu digo, gente, vocês nem leram meu trabalho, como é que pode me acusar? Né? Aí, enfim, mas porque eu entendo, gato escaldado já fica, né? Enfim, quer dizer, porque na verdade eu não estou na física, eu estou na transdisciplinaridade que entra a física. Eu não estou na psicanálise, eu estou na transdisciplinaridade que entra a psicanálise. Agora, no exercício da minha profissão, eu sou psicóloga. E carrego todo esse conhecimento. Aí é uma outra... Aí foca, né? Professora também. Além de psicóloga, professora. Isso aí. E nós não estamos aqui para explicar nada, nós estamos aqui para curiar, né? Como é que é, Manolo? Como é que é? Curiar. Curiosar. Como é que é? Curiosar. Curiosar. Nós estamos aqui para curiosar. Análise da... Nós não estamos aqui para explicar nada, nós estamos igual Chacrinha, nós não viemos para explicar nada, não é para complicar. Por isso que quando a Sandra faltou, mesmo o Rodrigo, a gente tem que estudar, tem que... Para mim é prazer. Conhecimento é conquista. Quando começa a virar tortura, desiste disso, porque não é para ser assim. Tem algo errado. A gente aprende todo dia alguma coisa nova. A gente tem que... É para melhorar, é para a gente crescer como gente, melhorar como gente, como pessoa, poder contribuir um pouco com o outro. Eu acho que a proposta é essa. Se não for assim, não faz sentido. Tem que ser no lúdico e no prazer. Claro que isso não quer dizer... Fora disso, agora, as pessoas às vezes confundem. Então vira bagunça. Não, a gente pode fazer isso com muita seriedade. Não. Muita seriedade. Aliás, prazer e ludicidade é uma coisa muito séria. Exato. Que é coisa Brincar é coisa séria, né? Seríssima. A Lindalva é que é de São Paulo, é Barueri, e a Zuleide é da capital, Sandra. Aqui a gente tem... e Rodrigo é do Distrito Federal. Prazer, Sandra. Prazer, gente. Legal. Gente, todo lado aí. Você é do Rio também, Sandra? São Paulo, Santo André. Região Santo André? A gente está pertinho. Legal, que bom. Muito bom. Gostoso. O resto é aqui do Rio mesmo. A gente faz um triângulo, mas está pertinho, né? Hoje o Arnaldo não veio, o Arnaldo faltou hoje. O Arnaldo esteve aqui, só que ele saiu e foi para... Ele escreveu no chat, ele deixou uma mensagem. A reunião pode assistir a gravação, tá, não vai poder ficar, então foi isso. Oi, gente, eu cheguei atrasada, mas estou assistindo e vendo tudo quietinha aqui, tá? Essa é a Cláudia. A Cláudia aqui do Rio também. A Cláudia, mentira, você não estava nem aí, tá? Tava. É que eu tenho um atendimento que vai até às 8 horas, aí acaba o atendimento, eu vou jantar, mas eu boto tudo, eu não boto vídeo, porque eu estou mexendo em tudo. Você estava só curiosando, né? Você estava só curiosando, né? Não, senhora, estava jantando. Aqui, Lindalva, guardanapo, meu jogo americano. Jesus! Sim, valeu. Bom, gente,
Foi bom o ritmo hoje também, que eu estou tentando ir devagar. Tá ótimo, foi ótimo. Estou adorando o seu ritmo. Às vezes você dá umas aceleradas assim, você vai... Aí você vai, volta, fica quieto. Aí você vai mais devagar. Bom, agora, quando vocês sonharem, experimenta fazer isso. Quando sonhar, acorda de manhã e escreve o sonho. Aí, mas esquece o sonho. Eu já percebi isso. Hã? Fez isso? Esquece o sonho. Aí, quando for de noite... Eu já fiz. Lembra, escreve de novo sem ler. Escreve de novo sem ler. Eu chego no final do dia, eu falo, mas esse detalhe eu não tinha percebido. Eu que já acrescentei. Muito louco. Ou então você esquece o sonho. Eu já esqueci o sonho. Também. Mas tem uma então coisa esquece. curiosa, depois de um certo tempo você fixa e raramente muda. Mas tem uma primeira etapa. Eu quase que enlouqueci com essa história, ficava com sonho. Você quer ver uma coisa? Fiquei um tempão, porque eu queria... Porque o que acontece? A gente vai ver isso, né? O sonho tem cor no sonho. Né? Muita. Aí eu ficava pensando, e o preto no sonho? Como é que fica a ausência de cor? Eu, na minha ignorância, a ausência de cor. Aí, e eu não conseguia a resposta. Eu fui pesquisar sonho de cego, sonho de músico, sonho não sei o quê, para ver, né? Você nunca sonhou com vestido de pretinho baixo? Não, mas o preto é ausência de cor. Você não aprende isso? Preto é ausência de cor. Preto e branco. Não, branco é todas as cores. O branco não era o problema era o preto. Aí, aquilo na minha cabeça, eu fiquei assim, acho que uns 3 anos com aquilo na cabeça, me torturando, eu não conseguia uma resposta para o raio do preto. Né? Aí, um dia, eu conversando com um amigo, ele é astrônomo, ele vai, Bia, absoluto não existe na natureza. Eu falei, caraca, não tem preto no sonho. A resposta era óbvia. Não entendi, explica de novo, não entendi. Veja bem, existe, a gente fala preto, mas não é preto. Alguma luz tem, senão você não via. Ah, claro, é verdade. Eu sonhei já com vestidinho preto, eu estou falando, Beatriz está doida. Eu sonho com coisas pretas. Mas não era preto, você chama de preto, mas alguma luz tem, porque senão você não via. Ah, com certeza, óbvio, evidente. Mas era óbvio, mas não era para mim. Olha que eu já estava... Ou são os buracos negros da tua mente? Mas já há quem diz... Para mim, são os buracos negros. Mas tem quem diga que sai luz do buraco negro. Já estão, uma das teorias aí, enfim. Então, já atravessamos o buraco negro. Eu já tenho que ver negro. isso. Mas é isso. Você está atrasada, Zuleide. Você empaca. Você ainda está no meio do túnel. Você empaca no óbvio. Você empaca no óbvio e não consegue. É o paradigma. Você fica cego. É aquilo que o Barker fala lá no começo, né? É a cegueira do paradigma. Preto não tem luz, preto não tem cor, preto é ausência de cor. Então, preto é ausência de cor. Imagina! Se é ausência de cor, você não veria nada. O sonho não tem a ver com memória também? Sim, mas a memória. Mas e daí? Mas a memória é outra conversa. Mas você tem a memória da cor. Não, mas aí você não vê, não. Aí mas tem mais. A gente vai ver isso depois. Primeiro vocês vão aprender a teoria da relatividade, minimamente, o paradigma dela, para depois. E o movimento REM dos olhos, de quem é que ativa teus olhos? Quem é que. Memória da cor não dá a visão da cor. Memória da visão. Fisicamente, aonde tem cor, tem presença de ondas eletromagnéticas. Não tem como escapar disso. Fisicamente é um fato. Ou a física está errada, existe um lugar que tem cor e não tem onda eletromagnética. Eu prefiro ficar com a física. Até porque quando você está... Argumentos não faltam. Não, e tem outras evidências, o movimento REM dos olhos. Só enquanto você sonha, você movimenta o coisa, e está vindo de luz de onde? Não tem de onde está vindo de dentro.
E o olho é o receptor de ondas eletromagnéticas do organismo. E várias outras evidências. Aí, quando a gente estudar isso, quando eu for dar isso, a gente vai ver. Aí já está entrando no primeiro passo. Isso, semana que vem a gente vai ver, eu vou apresentar para você. Aí eu vou sair um pouco de Freud e vamos... Eu estou seguindo a data, nós estamos em 1900. Em 1905 é a teoria da relatividade restrita. Então, a gente vai ver a teoria da relatividade restrita, o paradigma dela, porque a teoria da relatividade é toda matemática, é impossível. A gente vai ver o paradigma dela e as mudanças que ela trouxe para a gente. Se a gente conseguir fazer isso uma vez ou duas, aí a gente vê. Aí depois eu vou entrar no que eu chamo de inconsciente relatividade, aí começa a entrar na ciência do sentir. Aí depois a gente vai voltar para Freud, aí vai seguindo, até chegar no narcisismo, temos que chegar na estrutura para chegar com Corrute. Para chegar com Corrute, porque Corrute precisa do ego da segunda tópica para ele surgir. Então não adianta falar em Corrute agora, só quando tivermos o ego. Quer dizer, tem um jogo aí que a gente vai já mudando a coisa.